Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos num dos capítulos muito interessantes desta carta de Paulo à Igreja de Corinto. Nós temos visto vários aspectos muito importantes sobre assuntos que a Igreja de Corinto tinha dúvidas. E o apóstolo Paulo foi escrevendo, relatando, dando conselhos e orientações acerca da vida e da Igreja, a forma espiritual como as pessoas se devem conduzir. E agora chegamos aqui a este capítulo 15. Ele é vital para a nossa fé, vital para a nossa compreensão do mundo espiritual. Por isso mesmo eu gostaria de pedir a sua atenção muito cuidadosa hoje para podermos olhar para este capítulo 15. É verdade que eu estou constantemente a dizer que estes capítulos são fundamentais e o são realmente, porque quando nós não entendemos as verdades que eles contêm, cometemos sérios erros acerca da nossa vida, acerca da nossa esperança, acerca daquilo que Deus propõe para cada um de nós. Este capítulo 15 vai nos falar acerca da ressurreição. Isto é um ensino básico para a fé cristã. E realmente quando nós não entendemos que a nossa esperança não se limita simplesmente a esta vida, realmente, como diz o próprio apóstolo Paulo neste capítulo 15, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós vivemos num país que diz ser cristão, mas eu tenho presenciado muitas vezes funerais, pessoas que perdem entes queridos e eu noto que as pessoas ficam desesperadas. Eu creio que as pessoas ficam desesperadas porque não compreendem esta verdade tão fundamental das Escrituras, que aquele que é verdadeiramente cristão não parte para sempre. Quando nós perdemos um ente querido que tomou uma decisão de seguir a Cristo, a nossa despedida dessa pessoa é um até breve, pois nós vamos voltar a estar juntos quando Cristo Jesus nos ressuscitar. Então é por isso que este capítulo 15, é tão fundamental para a nossa compreensão cristã e para a nossa própria vivência com os nossos irmãos, amigos, familiares, com aquelas pessoas que são os nossos entes queridos que muitas vezes partem e nos deixam com a saudade. Quando nós compreendemos que a ressurreição que é aqui mencionada é um facto que Deus tem guardado para nós, realmente isso, apesar da saudade que fica no nosso coração, há realmente uma esperança, há algo que nos encoraja a permanecer firmes e a continuar a desenvolver a nossa vida, mesmo quando partiu alguém tão querido para nós. Então este capítulo aqui, o apóstolo Paulo chega a um ponto bastante alto do seu ensino sobre a espiritualidade nesta epístola. Nós vamos notar aqui nesta epístola que ele realmente traz uma mensagem de grande esperança, uma mensagem de grande persuasão para aqueles que realmente vivem um cristianismo sério. Então, é um ensino que eu gostaria de chamar a sua atenção, um ensino que você necessita guardar de uma forma muito importante no seu coração. Só fazendo um pequeno resumo, vemos que o apóstolo Paulo começa por falar no capítulo 12, que é esta nova secção que ele inaugura até o final deste livro, sobre os dons espirituais. Depois ele mostra que no capítulo 13 os dons espirituais sem o amor são inúteis, não servem para nada. No capítulo 14 ele vai nos falar acerca da ordem na igreja, ou seja, a forma como devemos desenvolver o nosso culto, a nossa adoração a Deus, o respeito mútuo acerca dos dons espirituais e a forma como Deus quer organizar a sua igreja. Depois chegamos aqui a este capítulo 15, onde ele vai falar acerca da ressurreição de Cristo e, consequentemente, a nossa própria ressurreição. Podemos dizer que a vida não termina aqui neste mundo. Realmente, aqueles que são filhos de Deus têm uma vida eterna em Cristo Jesus. E por isso mesmo, a nossa vida eterna nos dá esperança para percebermos que quando algum ente querido parte, nós podemos estar de novo com ele. E quando ele parte, ele está na presença de Deus, algo bem mais glorioso,
algo bem mais belo do que esta própria vida. Então isto deveria ajudar-nos a ter uma perspectiva diferente da morte, ter uma perspectiva diferente da nossa própria vida. Eu sei que muitas vezes as pessoas do nosso país vivem angustiadas, pois não sabem qual o destino eterno da sua alma. A palavra de Deus é muito clara. E eu quero dizer, se você é um cristão e tem dúvidas quanto ao destino eterno da sua alma, eu espero que hoje você fique clarificado, fique com as ideias muito bem arrumadas sobre este assunto. Deus quer que você saiba o que acontece à sua vida eterna. E a escolha que você tem de fazer é nesta própria vida. Eu sei que muitos ensinos em algumas comunidades cristãs dizem que nós morremos e não sabemos exatamente para onde vamos. Alguns dizem até que há um espaço que chamam purgatório, que a pessoa fica ali uns anos e não sabe exatamente quanto tempo levará até a pessoa chegar à presença de Deus. A palavra de Deus nos mostra que uma vez ausentes do corpo, nós estamos presentes com o Senhor. É verdade que vamos aguardar um tempo em que haverá julgamento sobre as nossas ações, mas aqueles que são de Cristo ficam logo com Cristo, estarão logo na presença de Cristo. E aí já desfrutam de uma paz, de um sossego, já desfrutam de algo que não tem comparação no mundo terreno. Por isso mesmo este capítulo 15 aqui fala deste assunto acerca da ressurreição de Cristo e a ressurreição daqueles que temem a Cristo. Cristo Jesus, ao morrer na cruz, Ele nos garantiu realmente o nosso perdão, a nossa remissão dos nossos pecados. Mas com a sua ressurreição, Ele confirmou que esse perdão é realmente efetivo. Então a ressurreição de Cristo é fundamental para a nossa fé. Sem a ressurreição de Cristo, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens, pois a nossa esperança estaria alicerçada num Deus morto. Mas nós realmente temos esperança num Deus vivo, um Deus que ressuscitou de entre os mortos, um Deus que está vivo e assentado à direita do Pai, um Deus que realmente intercede por nós, que nos consola, que ouve as nossas orações, que entende os nossos sentimentos, um Deus que é todo-poderoso, capaz de agir em nosso favor. Então temos esperança neste Deus, e a ressurreição validou essa obra de Cristo na cruz. Se Cristo realmente não tivesse ressuscitado, a nossa fé era inútil, a nossa fé era vã. Mas, graças a Deus, que a nossa esperança se alicerça num Deus vivo. Então eu desafiava-o a abrir a sua Bíblia nesse livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, e nós juntos vamos ler então os textos bíblicos. Diz assim o verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Paulo recorda aos crentes em Corinto que o Evangelho que lhes foi anunciado era este que ele agora iria passar a conversar de novo com eles. Paulo mostra que o Evangelho não pode ser diferente. O Evangelho não tem alterações. Os princípios de Deus são válidos universalmente. É verdade que algumas coisas são ligadas à cultura, são ligadas ao contexto histórico, mas há outras que são universais, são transversais a todas as culturas, são transversais a todas as épocas. E por isso mesmo o apóstolo vem lembrar exatamente isto, que o Evangelho que ele anunciou continua o mesmo, ainda é válido. E prossegue a dizer, por ele também sois vós, se retiverdes a palavra, tal como la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Aqui o apóstolo Paulo fala acerca do crer verdadeiro, aquele crer que transforma a vida, aquele crer que realmente coloca a pessoa em comunhão com Deus. Muitas vezes há pessoas que têm fé, mas é uma fé na religião, é uma fé numa coisa que não sabem exatamente o que é. A fé que realmente transforma a vida é a fé em Cristo Jesus, é a fé na morte, na ressurreição de Cristo, percebendo que é essa ação de Jesus que perdoa e purifica o nosso pecado. E o verso 3 prossegue. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo agora começa a descrever o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo recebeu no deserto da Arábia
aquilo que entregou aos coríntios. Quando ele foi levado para ser instruído por Cristo nesse tempo, então ele agora entrega aquilo que ele tinha recebido. Ele não pode realmente oferecer nem mais nem menos do que aquilo que ele tinha recebido. Ele recebeu de Cristo o Evangelho. Ele recebeu de Cristo o perdão dos seus pecados. E isto segundo aquilo que já estava escrito. Aqui temos realmente a primeira grande verdade do Evangelho. Vemos que muitos sabem que Cristo morreu e que foi sepultado, mas não creem que Cristo morreu pelos nossos pecados. Esta verdade da palavra de Deus precisa de ser realmente levada a todos os homens em todo lugar. Você que me está a ouvir, seja em que circunstância for, seja em que lugar onde você está, em casa ou num outro sítio qualquer, se você está recolhido neste momento e sente o peso do seu pecado, talvez você está neste momento a sofrer as consequências dos seus atos. Está a sofrer as consequências de ter feito alguma coisa errada. Eu quero dizer que se você confessar a Deus, ainda que possa manter as consequências na sua vida, Deus perdoa o seu pecado. Seja que pecado for, Deus perdoa. Se você confessar esse pecado de uma forma sincera. Se você confessar esse pecado e procurar em Deus a restauração. Foi exatamente por isso que Cristo morreu. Cristo morreu na cruz, pelos nossos pecados. Aqueles homens que foram crucificados com Cristo, um à direita e outro à esquerda, eram pessoas que estavam a sofrer a consequência do seu pecado. Um desses homens tinha certamente cometido alguma coisa grave na sua sociedade ao ponto de ser condenado à crucificação. E ele reconheceu que Jesus Cristo poderia pagar o preço do seu pecado. E ele disse que reconhecia isso em Jesus. E Jesus prometeu que ainda naquele dia ele estaria com ele no paraíso. E Jesus perdoou o seu pecado. Talvez você está a viver uma situação na sua vida que lamenta o que fez. Que realmente está arrependido por ter praticado o pecado que praticou. Talvez maltratou alguém. Talvez roubou alguém. Talvez até matou alguém. Mas a palavra de Deus nos mostra que Cristo Jesus pode perdoar o seu pecado se você o confessar. Foi exatamente para isso que Cristo Jesus morreu na cruz. Nenhum de nós teria acesso a Deus se não fosse a morte de Jesus Cristo. Seja que tipo de pecado for, Deus nos aceita quando nós confessamos o nosso pecado e abandonamos. Se maltratamos alguém, devemos ir ter com esse alguém e pedir-lhe perdão também. Se nós ferimos alguma pessoa, devemos ter a coragem de assumir as consequências do nosso erro e repor o mal que fizemos a essa pessoa. Então pedir perdão a Deus implica ir atrás das consequências. Implica ser responsável, implica então pagar o preço daquilo que fizemos. Eu lembro-me da história de Zaqueu, aquele homem que tinha roubado muito dinheiro nos impostos. Ele era cobrador de impostos e tinha roubado muito dinheiro às pessoas. Quando ele reconheceu o seu pecado e confessou o seu pecado a Jesus, ele não só devolveu o dinheiro que tinha roubado, como devolveu 4 vezes mais. Ele queria, de alguma forma, compensar as pessoas pelo mal que lhes tinha causado. E devolveu 4 vezes mais do que aquilo que tinha roubado. Então, o pedir perdão a Deus é realmente algo espiritual, profundo, íntimo, pessoal, mas ao mesmo tempo tem que ter consequências práticas no nosso dia-a-dia. Se você está disposto a reconhecer o seu erro, volte-se para Deus agora mesmo, pois foi por isso que ele morreu na cruz, para perdão dos seus pecados. Mas o texto bíblico não termina aqui, ele prossegue e diz: e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Cristo realmente morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, mas ele foi sepultado, ele morreu mesmo. Esta ideia de ele foi sepultado tem esta intenção de dizer, não foi um coma profundo, não foi um simples desmaio que Cristo teve, ele morreu efetivamente pelo nosso pecado, segundo as Escrituras. Mas também ao mesmo tempo ele ressuscitou ao 3º dia. E isso mostra a vitória de Cristo sobre o pecado. Isto mostra a vitória que Cristo alcançou para nós. Ou seja, nada pode acontecer na vida de Jesus, no ministério de Jesus aqui na terra, que não tivesse sido de acordo com a vontade de Deus. Jesus veio à terra para fazer a vontade do Pai. A sua comida e a sua bebida, como ele diz no Evangelho de João, capítulo 4, é fazer a vontade do Pai. Cristo morreu segundo as Escrituras, ele foi sepultado segundo as Escrituras
e ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E ao fazer isso, ele validou o perdão dos nossos pecados. Ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo, ao ressuscitar ao terceiro dia. E esta é a grande mensagem do Evangelho. É que temos um Deus vivo, um Deus que perdoa, um Deus que dá graça, um Deus que estende um favor imerecido, um Deus que toca aquele que é necessitado, um Deus que toca aquele que reconhece a sua miséria e que muitas vezes acha que não tem valor. E Deus diz: dessa miséria eu transformo em graça, dessa miséria eu transformo em valor, desse caco partido eu transformo num vaso novo. Se você se sente abatido, desanimado, desencorajado, ouça esta palavra de Deus. Ele veio para morrer pelo seu pecado, mas ele veio também e ressuscitou ao terceiro dia para lhe dar uma vida nova, uma vida com esperança, uma vida que pode ser diferente daquela que você teve até agora. O texto bíblico prossegue a dizer: e apareceu a Cefas e depois aos 12. Agora o apóstolo vai começar a descrever um grupo de pessoas que tinha conhecido Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo e a sua ressurreição não foi uma fantasia. Houve pessoas em concreto que presenciaram a ressurreição de Cristo e ele vai passar a citar os nomes das pessoas que presenciaram essa ressurreição, seja Cefas, seja os 12, e depois diz o verso 6, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. E depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos e finalmente, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Aqui o apóstolo está a descrever as pessoas que conviveram com Jesus após a ressurreição. Se houvesse ainda dúvidas que os apóstolos eventualmente tivessem visto Jesus ressurreto, poderiam dizer, bem, eles inventaram esta história para validar agora o seu ministério, eles passaram tanto tempo com Jesus que tiveram uma ilusão de ótica, inventaram isso para, enfim, poderem continuar a projetar o cristianismo. Depois ele diz, foi visto por mais de 500 pessoas, quer dizer, não faz sentido nenhum dizer que 500 pessoas tiveram uma ilusão de ótica coletiva. E ele depois diz, foi também visto por Tiago, e aqui refere-se ao irmão de Jesus Cristo, que ainda não tinha crido em Jesus Cristo como realmente seu Salvador, seu Senhor. Ele traz aqui o nome de Tiago para validar aquele que após a ressurreição de Cristo passa a ser um cristão devoto, alguém que segue o Messias. E nós sabemos, como o próprio Jesus disse, que não há profeta sem honra a não ser na sua própria terra, na sua própria casa. E ele referia-se aos seus próprios irmãos, que até certa altura tiveram dúvidas que Jesus Cristo era realmente o Messias prometido. E isto, por um lado, é natural. Muitas vezes as pessoas que convivem connosco, que têm capacidades especiais, nós temos dificuldade, quando convivemos muito próximo deles, em reconhecer essas capacidades. Às vezes é preciso vir alguém de fora que não conhece tão bem para dizer, não, isto é uma coisa extraordinária, pois não é normal este tipo de situação. E Tiago precisou de ter esse encontro com Jesus Cristo ressuscitado para realmente reconhecer quem ele era. E depois, finalmente, o apóstolo fala acerca dele próprio. E ele fala acerca dele como alguém nascido como fora de tempo, ou seja, ele não era digno de ser considerado apóstolo, pois ele perseguiu a Igreja de Cristo, ele tomou atitudes contrárias à vontade de Deus, mas a graça de Deus é tão grande que tocou a vida do apóstolo Paulo. E isto deve trazer esperança à sua própria vida. Se você acha que cometeu pecados tão grandes que o próprio Deus não perdoa, eu quero dizer que você está errado. Por maior que seja o seu pecado, eu quero lhe dizer que Deus vai perdoar. Deus é maior do que qualquer pecado que você pode cometer. Por isso mesmo, se você fez alguma coisa da qual você se envergonha profundamente, tomou alguma atitude que magoa profundamente o seu íntimo quando se lembra dela, eu quero dizer que o amor de Deus é muito maior do que qualquer pecado, qualquer ação, qualquer atitude ou pensamento que você fez do qual neste momento você se envergonha. E o apóstolo Paulo é um exemplo muito claro disso. Ele chegou ao ponto de levar cristãos e matar cristãos.
e por isso mesmo ele se sentia profundamente envergonhado e triste. No entanto, por isso mesmo, porque ele viu o grande amor de Deus, ele passou a amar muito a Deus. Jesus Cristo disse isto também: aquele que muito é perdoado, muito ama. Se você tem muitos pecados para serem perdoados por Jesus, eu quero dizer, ame muito a Jesus, porque Ele quer perdoar o seu pecado. Confesse agora mesmo esse pecado, dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Eu me arrependo de ter feito, e diga aquilo que você fez. E por isso mesmo te peço perdão nesta hora. Purifica o meu pecado. Lava realmente a minha alma, para que eu te possa servir de todo o coração. Depois de fazer essa oração a Deus, eu quero dizer que Deus vai tratar desse seu problema. A palavra de Deus nos diz, e acabamos de ler, que Jesus Cristo morreu para perdoar o nosso pecado. E Jesus fez isso agora mesmo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.